Quando foi que eu virei o cara que fala das obras do AB, hein? Eu já falei de Lane, Technolize, Despera, mencionei de passagem Rabanero e-mail. O que mais falta dos trabalhos dele que ele já colaborou pra eu falar alguma coisa sobre? Ele fez umas ilustrações de NHK Nyukusou, pode ser um pouco de forçação de barra considerar uma obra dele, mas é um bom mangá barra anime que tem uma mensagem na qual assina embaixo. Deixa de ser auto-absorvido na sua infantilidade e vai trabalhar. Mas eu não acho que seja material suficiente pra vida. Tem Fenômeno, uma light novel cujo prólogo virou uma visual novel da Nitro Plus. Será que tem algo pra forçar ali? Mid. Opa, esse aqui é novo, hein? História e arte pelo Abe, com direção de Yasuyuki Ueda. Eu já sou ruim com pronúncia de nome. O pessoal ainda quer que eu saiba pronunciar a palavra que nem existe, velho. Nier? Bom, são só 3 episódios, então não vai doer nada dar uma checada em uma série de TV que não exatamente fez sucesso na época ou hoje em dia. Eu já tenho uma leve ideia de que tipo de história esses caras doidos gostam de fazer, então que venha mais terror psicológico e surpresas filosóficas que vão me deixar acordado de noite. Eu não podia estar mais errado na minha predição. Você tem moral de me julgar por achar que esse anime é ser do tipo de drama artístico? Olha pra esses visuais, escuta a voz desse cantor. Eu já tive garganta seca cantando antes, mas a desse cara aqui tá mumificada. Alguém dá uma pastilha pra esse cara, velho, coitado. Acho que o que mais me chama a atenção de Nia Under 7 para um leigo é essa abertura esquisita. Eu já vi muitos falarem que essa é uma das piores aberturas já feitas, especialmente quando o OPs de anime é onde o estúdio sempre dá o seu melhor pra vender a obra, mas não deu muito certo. Pode ser síndrome de Estocolmo da minha parte, mas eu me acostumei com a abertura. Não é algo que eu colocaria pra me animar de manhã ou antes de dormir, mas eu não consigo ver um anime com outra abertura. Poxa, quem diria que o cantor usa um nome falso nos créditos? Eu queria saber que tipo de outras músicas ele fazia com essa voz majestosa. Você pode até discordar disso comigo, mas eu acho que o time merece uma salva de palmas pela inclusividade deles. Eu acho muito progressista da parte de um estúdio de anime colocar um idoso com câncer de garganta pra cantar na OP. Não, por mais que pareça, Nia Under 7 não é um anime ultra psicodélico alegórico, é um anime de comédia, o que é algo que eu não esperava que o B e o Eda iriam fazer na vida deles, dando o trabalho que eles têm no geral na indústria. Mas considerando que eles adoram surpreender suas audiências e subverter expectativas, eu devia ter esperado o inesperado. Na verdade, Nia é metade comédia e outra metade de um gênero da mídia japonesa, na qual eu acredito que eu ainda não falei em detalhe aqui no canal. O Yashikei. O Yashikei é um subgênero do recorte do cotidiano. Com o termo Yashi significando cura, a ênfase do Yashikei seria a abordagem de temas pesados de forma leve e muitas vezes pacata, com foco em autorreflexão de forma construtiva aos personagens e confortante à audiência. Alguns exemplos seriam Mushishi, Sangatsu no Lion, Usagi Drop, Inu no Tabi ou Aria. Apesar de eu não exatamente gostar de animes Slice of Life, o Yashikei mostra que eu tenho um inclinamento no gênero pela sua forma de apresentação, muitas vezes sendo melancólico ou reflexivo sobre o passado, apesar de não ter uma história com escalas grandiosas ou acontecimentos atemporais. Nia Under 7 então se segue nesses princípios, uma história sobre Mayuko Chigasaki, uma estudante de cursinho que não conseguiu passar no concurso ano passado e agora sente-se pressionada para passar por ser a única de sua família que está tentando entrar no ensino superior. A família dela cuida de uma casa de banho que está prestes a falir e além de trabalhar lá enquanto estuda, ela ainda ajuda o pessoal no outro trabalho, fazendo afazeres com um colega de infância. Mas esse mundo não é necessariamente igual ao nosso, porque nesse lugar houve uma ocupação de alienígenas vinda de uma nave-mãe que aterrissou ali, em torno trazendo uma nova comunidade para adentrar-se na civilização humana. A maior diferença entre os humanos e os alienígenas são as antenas que eles têm na cabeça. A classificação de 1 a 7 é uma forma que os aliens usam para estabelecer uma espécie de hierarquia social entre eles baseada em status, valor monetário, contribuições à sociedade e etc. Mas ainda tem aqueles que nascem sem uma antena sequer, sendo chamados então de um nível abaixo de 7, possuindo sequer acesso à documentação ou escolaridade. E essa é a Nia, que apesar de ela ter um certo gênio, se a construção de uma pequena espaçonave feita de lixo que funciona na tomada é uma evidência sólida, mas ela não tem necessariamente um interesse muito grande em subir na vida. Para ela, existir como ela é já é bom o suficiente. Acompanhando então qual das duas tira a outra do sério primeiro, Mayuko tenta ajudar a casa de banho a não falir tentando vários planos para manter o negócio em pé, enquanto Nia faz
o que dá na telha dela durante o dia. Nos finais dos episódios, por algum motivo, aparece um indiano que sabe japonês para falar trivias de seu país de origem como um sketch. インドの格言でディリドゥルハという言葉があります。目標達成までとっても遠い意味です。日本では秋ナスは嫁に食わずなという意味ですね。さっきジェロニモさんが教えてくれました。Isso é um provérbio de verdade? Deixa eu pesquisar isso aqui. Puta merda, eu achava que era zoeira. A Nia anda com outro grupo de Underservers que tenta fazer o possível para se integrar na sociedade dos humanos e subirem de classe. O que chega a ser engraçado, já que todos eles são estereótipos tão ridículos das etnias que querem se assimilar que nos parâmetros de hoje talvez seja um tanto quanto racista, tipo o Olho Chada. Ele é um indiano esquisito do cabeção que está sempre tentando achar novas maneiras de se enturmar com Mayuko e ganhar alguma graninha, inclusive fazer os outros fumarem diamba vencida. Ou também temos a Karna, que é uma caricatura tão grande da cultura chinesa que só falta ela dançar ao som de... Mas por mais que isso não tenha envelhecido tão bem na obra, é algo que gera uma discussão interessante. Os Under Seven agem dessa forma não por quererem serem racistas, mas porque eles querem se encaixar perfeitamente nas culturas que estão tentando representar. Eles nem chegam a ser tão diferentes dos humanos comuns fisicamente, mas como a obsessão de se assimilar com as massas, eles precisam reduzir quem eles realmente são. E como eles fazem isso? Repetindo o que a sociedade diz desse grupo de pessoas. O paralelo perfeito disso é também visto na Mayu, que quer também encontrar seu lugar no mundo adulto, mas não consegue nem ter um círculo social conciso. Quando temos um grupo formado entre amigos ou conhecidos, nosso cérebro tende a assimilar a forma que eles agem de forma redutiva. O falador, o engraçado, o calado. É esse o propósito dos outros. São todos rótulos para você encaixar quando estiver com a vaga, para então manter o equilíbrio e se adaptar com faltas e substituir pessoas da sua vida pessoal e na sua vida profissional. Se aliens realmente existissem, fossem fisicamente iguais aos humanos, eu imagino que seria exatamente assim que nós trataremos eles. Sabe aquele episódio dos Padrinhos Mágicos onde tiram sarro do Timmy Turner porque os dentes dele são feios, então ele deseja que todo mundo seja exatamente igual só pra ver se para de zoar com ele? Quando ele finalmente vai lá ver o que os outros acham, ele descobre que eles simplesmente inventam qualquer motivo inexistente para manter seu senso de superioridade. É meio que essa pegada. O fato deles imitarem culturas que eles não entendem vem de um sentimento de pertencimento, ou estariam eles apenas segregando a si mesmos? Eles estão sendo solidários com sua própria classe? Ou fingindo companheirismo para pisar na cabeça dos que não avançaram? Há também uma discussão a ser feita sobre a vida das cidades pequenas versus a vida na metrópole. Nia mora de graça na casa de banho, e por ter um olhar simples e bastante infantil da vida, ela não entende porque Mayuko quer passar no exame, porque ela pega um ônibus com dinheiro que podia ser usado em comida, porque ela se distancia de uma família que a ama e a acolhe para tentar ficar com um grupo de amigos que talvez lhe dê uma mísera oportunidade de subir na pirâmide social, sabendo que provavelmente nem ligam para ela de verdade. Vocês já tiveram que recusar uma ida no rolê porque o dinheiro estava apertado no mês? Eu já, é algo que sempre me faz refletir sobre minhas condições. Pô, se eu não tivesse gastado com besteira nas compras, talvez eu poderia ter mais grana. Por que eu ganho mal, hein? Eu não trabalho o suficiente, é isso? Ah, eu não fui nos últimos 2 rolês, né? O pessoal vai achar que eu tô de mal com aquela pessoa. Tô ficando cada vez mais antissocial por focar nesses objetivos e minha sociabilidade tá sendo muito afetada com isso, cara. Eu devia parar. Deixar eles pagarem a comida por mim? Não, eu seria muito cara de pau da minha parte. O próprio fator de Mayu morar numa casa de banho é uma alusão ao mundo antigo colidindo com o novo. Você sabia que essas casas de banho japonesas já foram um lugar para pessoas saírem e socializarem? Apesar de terem histórico religioso, com água sendo usada para se purificar de espíritos, e até erótico com as sopilantes que existem até hoje no Japão, houve uma era dourada para esses lugares na Segunda Guerra Mundial e depois. Com muitas casas e cidades sendo destruídas, não haviam banheiros de fácil acesso com saneamento básico, causando a construção de mais lugares para várias pessoas de uma comunidade ter fácil acesso aos banhos. Hoje em dia, apesar de terem fontes termais lá, ou lugares na cidade grande que tentam manter a tradição viva, a popularidade nunca será a mesma por serviços cada vez mais modernos existirem. Com a urbanização cada vez mais diminuindo áreas rurais ou de cidades pequenas, é difícil ter aquela experiência pacata e só quem já morou em cidade do exterior sabe como é. Ver aquela padaria que você ia na infância fechando para abrir um prédio empresarial, casas virando arranha-céus, comércios pequenos virando um shopping center. Claro, a modernização de cidades sempre vai trazer ajudas na teoria, mas na prática todo lugar fica padronizado e idêntico. Citamos as mortes de culturas antigas com míseras tentativas de preservação. Damos empregos a pessoas que nem conhecemos e a robôs sem sentimentos, enquanto nós temos que aprender a fazer alguma outra coisa. A dinâmica entre Nia e Mayuko funciona por isso. Uma quer desesperadamente crescer e tornar-se adulta sem saber o que isso significa, enquanto outra quer se divertir acima de tudo, inclusive acima de querer subir na vida. E em períodos diferentes, nós vamos nos identificar com a criança que quer amadurecer logo ou o jovem que sente que amadureceu rápido demais.
Isso explica o egoísmo de Nia, que apesar de ser um traço indesejável para um adulto, é de se esperar numa criança. Quando você chora sendo novo, o mundo meio que para atender você. Quando a gente faz algum engano, somos rápidos em apontar o dedo para os outros e dizer que foi culpa de outra pessoa. Muitas vezes não nos damos a libertação de sentir nossos próprios sentimentos quando somos adultos. Afinal, no mundo rotineiro onde temos que trabalhar, estudar primeiro e focar no que gostamos depois, a transição para o exato oposto na juventude é algo que confunde a muitos, que tem que se comportar igual aos outros com 30, 40, 50 anos, quando sequer chegou nos 25. Você não sabe o que está fazendo, mas você tem que fingir que sabe. Por isso que quando Nia fica de mal com Mayuko no último terço do anime, sentimos esse vazio. De repente as piadas não são mais constantes. O tom tem uma seriedade mais cotidiana, uma tristeza contida causada pelo abandono da espontaneidade. Por mais que queiramos que voltemos para aquela alegria e comédia besta do começo, eu não posso considerar isso uma falha, porque no momento que eu penso nisso, eu lembro que o anime foi feito logo após terminarem um projeto pesado feito Len. E apesar de não gostar de todas as obras deles, eu tenho que dar valor a criadores que fazem artes não convencionais que, na maioria dos casos, não foram feitas para atingir o público grande e não seguem as modas contemporâneas. Quando você quer fazer uma obra que venda acima de tudo, você aprova a produção de algo como Kimetsu ou Boku no Hero. Mas quando você quer que um veterano descanse e use o dinheiro e status que ele tem para liberar o mau agouro de vender sua alma, você ganha arte na sua mais pura forma. E a prova Pop Team Epic Season 2. Então é claro que iremos sentir falta da comédia e da Nia. O anime se apresenta como um verão nostálgico de férias para sentirmos como é viver sem a leveza de alguém que nos dê a admiração que tínhamos quando o mundo não tinha tirado nossa infinita esperança infantil. O mundo vai continuar sem você se você ficar parado chorando. Às vezes a culpa vai ser sua mesmo. Você podia ter estudado mais, se comprometido aos seus relacionamentos, ou talvez ter feito mais vídeos no ano ao invés de aproveitar o bloqueio mental para só ficar jogando videogame e não produzir mais nada, e talvez admitir que você queria ter parado no vídeo que ela achou e não acha que tem algo mais para oferecer que supere aquilo. Por que eu vi essa última de repente me deu uma vontade de pular de um prédio? Enfim, problemas e problemas. É fácil acumulá-los e as companhias erradas só iriam te ajudar a girar as facas ao invés de tratar as feridas. Então é por isso que temos que dar valor às nossas companhias. Mas quando temos desentendimentos inevitáveis, voltamos ao nosso ego para pensar se vale a pena pedir desculpas, se conseguimos entender o que está na cabeça do outro quando nós já temos tantas preocupações sozinhos. Se vale a pena ou não depende da pessoa, vai depender se ela tem a capacidade de fazer esse diálogo interno com ela mesma, assim como você fez com você. Mas como o Mayuko diz, talvez ela nunca entenderá Nia, mas ela começou a chegar em um acordo de que é possível entender que tá tudo bem e não compreender pessoas. E ainda malas assim mesmo. Nia Under Seven é um anime que talvez não quebre sua cabeça ou te faça pensar sobre o crescimento da moralidade nihilista em nossas conexões ou sobre o fim da linha do tempo tecnológico. Mas por ser feito pelo povo que produziu tais histórias, ainda tinha uma motivação fresca na cabeça para fazer algo que ainda se convida a ser analisado na mesma colher e nos dá uma leve dose de humor. Afinal, quem gosta desse tipo de discussão intelectual às vezes tem que admitir que não dá pra ser assim o tempo todo. É bom rir das palhaçadas, tá? Definitivamente é um anime que merece um pouco mais de reconhecimento. Quer dizer, eu não sou o tipo de cara que dá valor pra score no My Anime List, mas poxa, 6,98? O quê? Faltou calcinha e Ed pra ser considerado Masterpeça? Não, calma aí. 6,98. Nia tá abaixo de 7, ela é literalmente Under 7. Deixa pra lá, apaga esse vídeo. Ninguém assiste isso aqui mais. Não assiste, a nota tá perfeita, ela tá Under 7. Gatekeep neles, saiam daqui, normes de merda. Muito obrigado por assistir esse vídeo, agradeço demais as contribuições dos membros do meu canal que colaboram para que eu poste um vídeo com frequência maior que uma vez a cada ano. São todos lindos esses nomes na tela. Caso queira me ajudar da mesma forma, considere dar uma olhada nas recompensas que os níveis de membros recebem. Caso não, só um like ou um comentário falando o que achou já me ajuda bastante. Muito obrigado pelo seu tempo e até mais. Nia,